Bom dia. Então, estamos agora na nossa quarta aula. É uma das aulas assim, mais interessantes, já que vai ter um monte de conteúdo novo, relevante e aplicável. Vai ser inicialmente NLP, que é algo que imagino todo mundo tem uma forte necessidade de aplicações, né? Processamento de linguagem natural. Depois vamos ter um pouquinho de dados estruturados, que também forte demanda. E, finalmente, o sistema de recomendação. Algo como o Netflix, né, que faz, dado o seu perfil de usos passados, dado as características dos filmes, qual é a melhor recomendação de filme para cada usuário. E aí vamos ter um desafio para a próxima aula, o próximo sábado vai ser Páscoa, não teremos encontro, é bom lembrar disso. E o encontro seguinte, ou seja, daqui a 2 sábados, vai ser laboratório. E aí no laboratório a gente vai ter que decidir a nossa ênfase nos temas que foram dados nessas 2 últimas aulas. Aí na aula passada, o foco foi multilabel, ou seja, uma classificação de imagens que pode dar para uma mesma imagem vários... O cara esqueceu o negócio aí. Consegue desligar? Classificação multilabel e segmentação. É um problema bem interessante, mas eu não sei se tem muita demanda entre nós. Aí depois teria o conteúdo dessa aula, como eu falei, NLP, dados estruturados e sistema de recomendação. E como teremos apenas 3 horas de laboratório, vai ser difícil fazer um exercício de tudo. Aí teríamos que focar alguma coisa. Aí eu gostaria que vocês, ao assistir ao curso hoje, agora, vocês já tentassem priorizar o que você acha mais importante, de tal forma que no fim dessa aula a gente decida o foco principal do laboratório daqui a 2 semanas. E aí, em função desse foco, a gente vai abrir para voluntários participarem na elaboração do laboratório. Ok? Então, tem alguns novatos que ainda nunca veio aqui hoje. O nosso ponto de partida seria o Don't.pad. Aí você tem aqui a URL do Don't.pad, don't.pad.com, grupo de estudo Deep Learning Brasília, Deep Learning 1. Nessa página você vai ter todos os links principais do curso, inclusive os links do curso da fastai, onde está tudo gravado, o curso básico da fastai, mas também tem as gravações que estamos fazendo agora, da interação em sala de aula e as dúvidas, esse tipo de coisa, e o laboratório passado. Ou seja, se você procurar, tem como recuperar todo esse atraso. Não é fácil, mas é factível. E vamos começar agora com uma apresentação rápida do Welton, que vai nos mostrar como fazer um deploy em aplicador de web gratuito e sustentável no longo prazo. Que a gente fez no laboratório, né, a gente mostrou como fazer um deploy do seu classificador num aplicativo que ficaria rodando na sua própria máquina da Google Cloud. O defeito dessa máquina é que ela é relativamente cara. Temos um crédito limitado e logo a tendência é, uma vez que você publicou o modelo lá, testou e ficou satisfeito, você desativa a máquina. O ideal seria que você, quando fizesse um modelo que você gostou, uma aplicação que você achou interessante, você hospedasse o seu modelo numa nuvem que seja tão barata ou idealmente gratuita que você possa deixá-lo, o modelo, em execução indefinidamente. Então, a forma que você sempre tivesse um catálogo de URLs associados aos seus modelos, associados ao aplicativo web. E tem como fazer isso, especialmente numa nuvem chamada Heroku, que é tão barato, inclusive gratuito, que você consegue manter um monte de modelos funcionando lá infinitamente. Aí, se ele passa muito tempo sem nenhuma conexão, ele fica em storage de longo prazo, né? Mas aí, quando ele recebe uma primeira solicitação, demora um pouquinho, né, para carregar a primeira vez, mas depois ele fica um certo tempo disponível. Ou seja, eu gostaria de incentivar vocês, sobretudo nos seus projetos, que vocês tentem fazer o deploy deles em uma nuvem tipo Heroku, de tal forma que haja uma disponibilidade de longo prazo. A gente gostaria de construir um catálogo das aplicações geradas por nossos alunos, nossos participantes, de tal forma que a gente pudesse mostrar para terceiros, e que vocês consigam mostrar nos seus trabalhos, nos seus amigos, como os serviços que vocês desenvolveram continuam disponíveis sempre. Acho que isso geraria um diferencial assim, interessante. Agora eu vou passar aqui para o Elton, que vai apresentar para a gente como fazer esse deploy no Heroku. Beleza. Então, eu vou aproveitar também, vou mostrar como fazer no render. Na semana passada, semana retrasada, eu mostrei muito rapidamente, tá? Eu vou mostrar agora o passo a passo, tá? Só um minutinho.
é o nosso padrão deles. Acho que tem que botar para fazer tudo igual. É aqui mesmo, aqui nessa... Um pouquinho mais embaixo aí. Aí. Estender, tu bota. Clica aqui no identificar para ver quais são. Isso aqui é o 2 e 2. E onde é o 1? Consegue fazer desse jeito? Consigo, pode deixar. Isso. Ok, pessoal. Então, esse deploy que a gente vai fazer agora, ele é baseado num modelo que o próprio Jeremy criou, eu acredito. Né? Ele é aquele baseado nos usos, nos tipos de uso. E estou vendo a minha cara esquisita aí, mas fast. Vocês não estão vendo, claro, ainda bem. Fast aí. Porque é mais fácil de digitar quando eu estou enxergando. Pronto, aí agora eu jogo para cá. Pronto, e vocês não precisaram ver a minha cara feia. Bom, aqui eu tenho o tutorial. Aqui ele. Eu vou colocar esse link lá no Notepad, porque talvez fique mais fácil vocês virem, né? Copiar. Deixa eu puxar para cá rapidinho. Notepad. Vou colocar lá no finalzinho, tá? Pronto. Ele é baseado nesse tutorial que ele colocou aqui, certo? Então, essa aqui é a página principal do curso. Quando vocês entram lá, curso, fast.ai curso, aí tem o Get Started, tem o Production, tem várias formas de colocar em produção aqui, ó, como vocês podem ver. Então, se vocês estiverem curiosos, né, vocês podem ver as outras formas de colocar em produção. Aqui, o nosso foco aqui vai ser em colocar, como o Eric falou, da forma mais simples possível e mais manutenível, ou seja, zero manutenção, né? O render talvez seja a melhor opção, a mais simples, eu vou mostrar daqui a pouco, porque ele é gratuito, quer dizer, ele é simples, só que ele custa $5 por mês, em média. Tem um créditozinho que você ganha lá usando o link que eu vou passar para vocês, que é o que ele passa bem aqui assim, ó. Mas é o mais simples. Eu vou mostrar ele primeiro porque é mais fácil. E aí, se alguém quiser, né, manter lá no render, tá? O render é muito simples, é muito fácil de manter. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é exportar o seu modelo. Eu vou assumir, a partir daqui, que você já tem um modelo exportado, certo? Lá da aula passada, que a gente viu com os colegas do tutorial do GCP, ele ensina a exportar no export PKL. Eu vou partir dali, certo? Daquele ponto. E ali você tem que colocar o seu modelo no Google Drive ou no Dropbox. Não necessariamente, tá? Pode ser numa URL sua. Só que se você tiver um local para hospedar, provavelmente você não vai querer colocar no render, que você já tem um local para hospedar. Caso você não tenha, né? Você usa Google Drive ou Dropbox, coloca o export.pkl lá. E você precisa gerar um link especial, usando um desses dois geradores de links aqui, porque quando você compartilha um link no Dropbox, no Google Drive, ele cai numa tela anterior, como vocês viram na aula passada, né? Então esse link aqui gera um link direto para o arquivo. A segunda coisa que nós vamos utilizar é essa aplicação pré-pronta. Então esse meu repositório aqui já é essa aplicação, tá? Ela está modificada levemente para poder funcionar no Heroku, só a questão da porta. Então vocês fazem um fork dessa aplicação aqui, desse repositório, que é o Elton Rodrigo fast.ai V3, que a aplicação já está pronta para colocar no Heroku. Do jeito que está ali, no original, ela está pronta para o render, mas não para o Heroku, tá? É só a questão da porta, ele tem que escutar numa porta que o Heroku vai passar para ele lá. E
faz o fork e, em seguida, você tem que editar dois arquivos só, o server.py e o index.html. Eu vou mostrar para vocês onde que faz, porque o seu modelo tem classes diferentes das minhas, né? O meu é o modelo do MacBook ou do não MacBook, então são duas classes, MacBook ou não MacBook. O seu modelo vai ser alguma outra coisa com outras classes, então você tem que dizer para ele aqui quais são as classes que o seu modelo espera. Aqui você vai colocar a URL do arquivo exportado, e aqui você coloca as classes. Então, no meu caso, MacBook ou não MacBook, no seu caso, você vai colocar o que você quiser lá, as classes que o seu modelo espera, certo? Em relação à aplicação, é só isso. Ela já tem tudo que precisa para rodar o seu classificador. Só que... Eita, porra. Ah, tá. Eu apertei o Alt da esquerda. A ideia era voltar, mas não funcionou. Espera aí. Para cima aqui agora, né? Ah, espera aí. O mouse para cá. Tudo acontece, né? Vamos ver. Pronto. Tudo acontece, né? Então, a aplicação já está pronta, só que você provavelmente vai querer que ela também fale alguma coisa lá, né? Ela fale os nomes das suas classes e tal. Então, aqui no view, no index, você vai alterar aqui, ó, no title, né? MacBook ou não? E no textinho que vem antes, e pronto. São essas duas coisas que você precisa alterar. Se você quiser colocar em português, aqui você edita, em vez de select image, você coloca selecionar imagem, analisar, muda essas strings aí, certo? Deixa eu mostrar ela funcionando aqui para vocês terem uma ideia melhor. Eita porra. Pronto. Então você obviamente vai querer mudar isso daqui, né? Aqui em cima e isso aqui. Isso aqui é lá no index.html. O título também, lá no index.html. Muda essas duas coisas e a sua aplicação está pronta para ser mostrada para o mundo. Como fazer o deploy dela? O deploy é mais simples do que a edição. Leva menos tempo fazer o deploy do que editar a aplicação. A gente vai vir no render.com. No seu caso, lá você vai lá no render.com/i/fast.ai. O link está lá no tutorial. Render.com. Como eu já tenho uma conta, né, eu não vou fazer o cadastro, mas vou só fazer o sign in. Você precisa ter uma conta no GitHub, tá? Ô, Elton, desculpa, só fazer acrescentar um detalhe importante. Quando for criar essa conta no render, usem o link que está no site da fast.ai, porque quando você faz por lá, a conta é criada na mesma hora. E também a conta é criada na mesma hora e você tem direito ao crédito. Então, e o interessante, né, não precisa nem colocar os dados do cartão de crédito por enquanto. Então, o meu já está rodando há tipo um mês e numa boa até agora não. Eu ouvi dizer que são 5 meses sem cobrança. Então, fica essa dica aí só para acrescentar, Welton. Beleza. E eu coloquei isso no final, no tutorial tem isso aí. Eu tô só chegando no Notepad aqui, não tô vendo o link que eu postei, cara. Então eu vou colocar aqui embaixo. Pronto. O render. Depois que você fez o cadastro usando aquele link que está lá no tutorial, né? Que é um link especial para o fast.ai, você entra com o seu GitHub aqui. Ele vai pedir para você conectar o seu GitHub, porque ele só funciona a partir do GitHub, então tem que conectar. E aí é tão simples quanto criar um novo serviço web. Ele já lê os seus repositórios todos, né? Então você vem aqui e fala para ele qual repositório que é. No meu caso, cadê o bicho? Está aqui ele. Dá o repositório para ele. Dá um nome.
tutorial. O ambiente é Docker, mas tem outros. A gente usa Docker por uma característica lá do tamanho do modelo, tá? que dificulta, os sites de hospedagem não aceitam aquele arquivo muito grande. O branch é o master. Se você estiver testando coisas, como eu estou aqui, ó, naquela aplicação tem vários testes diferentes, certo? Então, o G-Cloud é uma branch que recebe imagens e coloca no G-Cloud. O master é esse que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho outros testes. Então, você pode ter várias aplicações no mesmo repositório, mas em branches diferentes, e salva. Pronto, ele já vai lá, puxa o seu código no GitHub e constrói usando o Dockerfile. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada na internet o que é o Dockerfile. É uma receita de bolo de como montar a sua aplicação. Então, esse Dockerfile é o que é de mais moderno aí, vocês dão uma pesquisada. Isso aqui leva uns 5 minutos, certo? Para ficar pronto. Porque ele baixa um monte de coisa. Vocês viram na instância do GCP quando vocês vão instalar o fast.ai lá, ou na verdade não vão, né? Em casa, quando vocês vão instalar o fast.ai. Basicamente o que ele faz é instalar o fast.ai aqui dentro dessa máquina, baixar o seu modelo e rodar. Então, enquanto ele faz isso, eu vou para o deploy no Heroku, tá? Aqui já está pronto, é só uma questão de esperar até o final e a aplicação já vai estar no ar. O deploy no Heroku é um pouquinho mais complicado, mas a diferença é que ele é gratuito, então ele vai ficar lá anos. Eu tinha uma aplicação lá no Heroku que eu fiz há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, nem lembrava mais que ele existia, e ele estava lá rodando. Se ninguém acessar, ele coloca para dormir, e quando alguém acessa, ele roda ela do zero de novo. A primeira vez vai ter um delayzinho lá, mas depois ela fica rodando durante um tempo. Então está aqui o deploy no Heroku. O deploy no Heroku, ele é um pouquinho mais complicado. Mas não é tão mais complicado não, porque a gente tem um console do GCP para ajudar a gente lá, o console do Google Cloud, Google Shell, certo? O que você precisa do Heroku é que ele não tem... Você não consegue construir o Dockerfile lá no Heroku. Você tem que construir na sua máquina, pegar o resultado disso, que é um container, e jogar no Heroku para rodar. Para instalar o Docker na sua máquina é fácil. Se você quiser, você vai no docker.com, baixa o Docker e roda na sua máquina. Não tem problema, é fácil de instalar. O problema é que o modelo é grande, deve ter só o modelo 200 MB, o container fica 1 GB. E aí, para fazer o push para o Heroku de 1 GB, aí leva muito tempo. Então, a gente usa a cabeça e faz isso numa instância da nuvem gratuita, que é a do Google Cloud Shell, certo? Que ela está lá mais perto do Heroku e ela tem mais banda. Então, ela consegue chegar lá com mais facilidade. Então, só um minutinho. É hora da verdade. Eu uso o gerenciador de senha, então eu não... Ok. A Google Cloud vocês estão acostumados. O pulo do gato aqui é esse carinha que, pronto, ele vai abrir. Abre o Cloud Shell. Isso aqui é uma instância, certo? Então, é uma instância gratuita que o Google te dá. Ela é bem limitadinha, mas ela já vem toda pronta, já tem Docker, já tem o Git, já tem tudo. Mas ela é uma máquina ali que seria um equivalente a um i3 ou menos. É uma máquina bem lentinha. Ela tem uma característica que o Google deixa você vitaminar ela durante pouco tempo. Então, você vem aqui e dá uma vitaminada nela aqui, ó. Aí ela vira um i7. Um i7 que eu acho que deve ter uns 8 ou 16 GB de RAM aqui, mas ele fica durante, sei lá, 1 hora ou 1 hora e meia. Assim, é só para você mexer, fazer alguma coisa. Ela não tem GPU, né?
Então, é bem legal. Tem várias funcionalidades. Aqui você consegue rodar a sua aplicação e abrir a aplicação fora, aqui com esse botãozinho aqui, ó. Não, desculpa, aqui, ó. Ela está reiniciando, acho que não vai aparecer as opções. Mas tem a opção aqui de você abrir uma porta. E você abre aqui, roda a sua aplicação de teste aqui. O Google deixa você acessá-la remotamente na porta 8080, por exemplo. Mas ela não fica muito tempo, só que quebra um bom galho. E aí, essa vitaminada leva uns 3 minutos. Eu tinha feito ontem, mas ele esquece. Então, é bem rápido, é para você realmente não abusar o serviço. Então, ela volta ao normal bem rapidinho. Mas, do jeito que se você não vitaminar, ela não consegue terminar o deploy. Ela não consegue fazer o build lá do Dockerfile a tempo, ela vai levar quase 20 minutos. E aí dá timeout no Heroku. Agora, se você vitamina ela leva 3 minutinhos para fazer o build. Pronto. Tá aqui, essa visualização da web aqui é o que abre a porta da sua aplicação, se tivesse uma aplicação rodando aí, certo? Então aqui é simples, eu ia copiar e colar, mas eu acho que vai ser até mais demorado, eu vou seguir aqui o tutorial, certo? Primeira coisa, vocês conseguem me ouvir bem assim? Ok. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar o cliente do Heroku, certo? Então, aqui não tem jeito, é copiar e colar, né? É muito grande. O Heroku tem uma CLIzinha, e aqui saiu todo troncho o link. Você instala aqui com facilidade desse jeito. Ok. Aí ele vai instalar o cliente do Heroku. Você testa aqui, vê se ele está acordado, se ele está aí instalado. Está aí, está instalado. A próxima ação é fazer o clone da aplicação. Eu já tenho ele feito aqui, eu vou apagar. Não tenho, a minha instância nasceu do zero mesmo. Oi. Ah, sim, verdade. Na verdade eu vou fazer assim, eu vou abrir uma nova. Ela deve aparecer lá em cima. E o tamanho da letra também, só que aqui acho que não dá para aumentar o tamanho da letra ainda. Demorando demais. É um exercício de habilidade no mouse, né? Vou tentar não... Não sei qual é a mágica, porque não está funcionando. Aí. Não deu certo. Cara, eu não uso Windows há algum tempo, eu tô meio enferrujado aqui com isso. Aí, vem pra cá, vem pra cá. Agora, pronto. Ver se eu digitei certo, o clone da aplicação já existe, porque eu já tinha feito o clone, certo? Antes. Ah, e tem esse detalhe, a sua instância do Cloud Shell, o disco dela é permanente. Então, o que você faz aqui fica, certo? Tá aí a aplicação.
o que é que você vai fazer agora? É aquilo que o render faz automático, você vai construir o container. Construir o container é muito simples. Mas antes disso, a gente precisa fazer o login no Heroku. Que ele salva uma credencial aí na máquina. Ele pergunta, isso aqui seria abrir no seu computador, ele ia abrir o browser automático. Aqui ele não faz isso porque está rodando na nuvem, né? A gente abre aqui e vai fazer o login. Aí aqui, novamente, vamos apelar para o gerenciador de senhas. Logo aqui eu botei uma C gigante. Pronto, fiz o login, ele agora pede para você fechar a janela porque o cliente já recebeu essa informação, ó. Ou não. Vou tentar mais uma vez. Login. Pronto. Então agora você está logado. Ou deu um erro? Deu um erro. Login. Logado. Agora sim. Deu tudo certo. E agora o seu cliente consegue falar com o Heroku. Tá aí, ele mostra os aplicativos que estão lá, etc. Primeiro passo, a gente cria uma aplicação nova para receber esse nosso código. Então, Heroku create tutorial sábado. Ele criou uma aplicação para você já, ó. O endereço dela é esse, da internet. E se você fizer o push de código JIT para esse endereço aqui, ele constrói ela e faz o deploy. Se não fosse o fato de ser um modelo fast.ai, que fica muito grande, maior do que o Heroku suporta na versão paga, você poderia só fazer o push do seu código para cá. E ele ia fazer o deploy. Como não dá, ele tem um limite maior para container, a gente faz o deploy como container. Peça ao Heroku para ensinar o Docker como fazer o login lá no repositório deles. Pronto. Aí ele configura por trás dos panos aí o Docker. E agora a gente constrói. Esse push é de empurrar, né? Então, ele vai jogar o seu container lá no Heroku com o nome web. E para jogar ele vai construir. Então, a mesma coisa que o render fez lá, o Heroku está fazendo aí, ó. Só que o que o render faz nos servidores dele, a gente tem que fazer na nossa máquina e pegar só o resultado e jogar lá no Heroku. Então o que ele faz? Ele segue a receita de bolo, ó, instala tudo, tem que instalar. Tem um passo lá na frente, depois está tudo pronto, que a aplicação baixa o export.pkl, joga dentro do container e aí vai subir para a internet. Isso leva acho que 3 minutos, salvo engano. Enquanto isso, vamos ver como é que o render se saiu aqui, ó. Tá aí, construiu a aplicação. Se você vir a vaquinha, é porque deu tudo certo. Aí. Ele não mostra tantas saídas, né, mas ele clonou a aplicação, pegou o último commit, aí fez outro clone, não sei porquê, fez o commit. Baixou o PyTorch, instalou tudo, só que ele não é muito verboso, então ele só mostra os comandos que aconteceram, rodou o pip install, etc, etc. A aplicação ficou pronta, ele mandou lá para ele construiu, jogou lá no repositório do render online, e aqui ele começou a rodar ela. Então, o servidor startou,
está pronto para receber os seus usuários. Então, se você clicar aqui, na sua aplicação, está aí ela pronta. Fácil, 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 fácil. O X da questão aqui do render é o seguinte, e aí agora eu quero falar assim, não, eu quero tirar esse MacBookzinho daqui, quero colocar um outro emoji. Você vai no GitHub, edita o arquivo, direto no GitHub, que é muito fácil, né? Ou seja, você não tem muita dificuldade. O arquivo está lá, app index view index.html, certo? Vamos editar esse cara aqui. Eu não tenho como digitar emoji no teclado do Windows, então só vou tirar ele aqui, vai ficar sem. Tiramos o emoji. Aí vamos colocar aqui. Você coloca uma linha explicando o que aconteceu. Né? Aplicação em produção não pode ter emoji, né? Então, fez o commit direto aqui, no GitHub. Aí o render, muito esperto. Eventos. Olha o que acontece. Ele já startou o deploy. Novo commit. Então, o GitHub avisa ele e fala, cara, foi feita uma alteração nessa aplicação. Aí ele se vira e fala, não, beleza, vou reconstruir, e reconstrói ela. Enquanto isso, o Heroku está instalando todas aquelas dependências do fast.ai. Daqui a pouquinho ele termina. Vamos ver se funcionou. Quer dizer, está fazendo um deploy ainda, né? Mesma coisa que a gente está fazendo manualmente no Heroku, ele faz aqui, constrói o container, instala tudo de dependência. O Heroku está parado nessa fase aqui, no mesmo lugar. Instalando as dependências. Instala tudo, quando fica pronto ele joga nos servidores internos dele lá e coloca para rodar. Então, eu vou evoluir essa aplicação, tá? Eu vou evoluir ela um pouco mais, ela já está evoluída. Se vocês forem lá no branch, aí é para quem gosta mais de programar e tal. Aqui na branch G-Cloud, ela já está fazendo o seguinte, ela vai lá no... Você tem que dizer para ela qual que é o seu bucket, né? E aí só os entendedores entenderão. O seu bucket lá no Google Cloud, que é sua pasta lá no Google Storage. Você diz para ela onde é que está a sua pasta no Google Storage. E quando a pessoa submeter uma imagem para a sua aplicação, ele vai salvar lá no Google Storage. Vai salvar lá no Google Storage e vai perguntar para a pessoa se a classe estava correta. A pessoa confirma a classe e ela move a sua imagem para uma pasta para aquela classe. Ou seja, você vai criar ali uma forma de recolher amostras. Aí você pega essas amostras do mundo real, porque o nosso modelo é treinado com imagens do Google Imagens. Pega essas amostras do mundo real, retreina o seu modelo, e aí ele vai ficar esperto bem rápido, né? Não, a cada 9 imagens não. Eu estou só recolhendo por enquanto, eu ainda não fiz essa fase. Eu espero montar um tutorial para vocês como fazer isso novamente, tá? Porque envolve como é que eu tiro esses arquivos do Google Cloud depois, né? Então, a gente precisa montar uma explicaçãozinha. Aqui até agora não foi. O render já foi. Então, quer dizer, o render é até mais rápido do que o Google Cloud Shell, tá? Ele estava pegando o modelo da internet, terminou, e agora sim. Agora ele está jogando lá no servidor do Heroku a sua aplicação containerizada pronta. Vamos aqui no Heroku. O Heroku tem esse consolezinho bem bacana. Ele mostra as aplicações, no nosso caso é o tutorial do sábado. E ele mostra aqui a aplicação. Deve dar erro, né? Porque não terminou ainda. E no render já terminou, vamos ver se ela atualizou aqui. Pronto, atualizou. Então,
Tão simples, levou o quê? 3 minutos entre a mudança e o deploy, e aqui já está pronto para usar. Então, o render de lavada é o lugar mais fácil, certo? É o lugar mais simples. Mas tem esse probleminha, vamos ver aqui como é que está o billing do meu. Eu devo estar usando há um mês, eu acho. Já deu $4,45, justamente o que eles prometem lá, que é $5 por... agora já deu uma crescida, né, em abril, então vamos ficar espertos. Mas eles não têm usado meu cartão, qualquer coisa eu cancelo a conta e não pago. O Fernando que me deu essa dica aí, viu, pessoal? Eu corro. Olha o tamanhozinho do container, né? 1 GB, 2 GB. Se você fosse fazer isso na sua máquina, haja internet para subir isso para lá, né? Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque daí ele vai só fazer o deploy e rodar a aplicação, é a mesma aplicação. No Heroku é a mesma coisa. Bom, Elton, muito obrigado. Ótimo tutorial, rápido. E eu espero que todo mundo comece a utilizar, então, esse deploy web para todo e qualquer classificador que vocês forem fazer, inclusive os classificadores simples de aplicação direta do curso. Tentem fazer o ciclo completo. Treinar, pegar as instruções do Jeremy, treinar, eventualmente fazer alterações no dataset com seus próprios dados e ir até o deploy na web. Vocês vão ver que é bastante gratificante quando você vê o seu modelo realmente em produção. Agora vamos voltar, então, para começar mesmo a aula de hoje. Cara, você já tinha aberto? Não? Talvez aqui. Ah, sim, aqui. Não, está aqui. Já. Quer falar alguma coisa? Is going back over NLP a little bit to understand. Tá bom assim? Então, pessoal, a aula de hoje vai falar sobre NLP, né, que é Natural Language Processing, processamento de linguagem natural. Depois tem dados tabulares. Esse gráfico aqui mostra bem, ó, NLP, dados tabulares, que são tabelas, né, dados estruturados, e o collab filtering, que é recomendação, sistemas de recomendação. E a gente vai dar uma olhada nesses 3 exemplos, são 3 cadernos, hoje, durante essa aula de hoje. E importante a gente vai saltar um iniciozinho do vídeo, que não é tão importante, e só vou passar essa visão, que hoje a gente vai chegar no meio do curso. A gente, até o final da aula hoje, a gente vai ter visto Computer Vision, né, que a gente já viu, NLP, dados tabulares, Colaborativo Filtering, que é recomendação. E então a gente chega ao final, ao meio do curso, e agora depois a gente vai começar a olhar os detalhes de como é implementado, vai entrar um pouquinho mais em detalhe como é que as coisas funcionam, a teoria e também o código. E a gente vai ver as ativações, os parâmetros das redes neurais, as camadas, né, que são lineares e não lineares, mais detalhe a função de erro. Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona o NLP na fast.ai. And really what was going on there. So first of all,
a quick review. So remember, NLP is natural language processing. It's about taking text and doing something with it. Okay, welcome to lesson 4. We are going to finish our journey through these kind of key applications. We've already looked at a range of vision applications. We've looked at classification, localization, image regression. We've briefly touched on NLP. We're going to do a deeper dive into NLP transfer learning today. We're going to then look at tabular data, and we're going to look to understand really what was going on intensely. So that's really exciting. So what I wanted to start with is going back over NLP a little bit to understand really what was going on there. So first of all, a quick review. So remember, NLP is natural language processing. It's about taking text and doing something with it. Text classification is a particularly useful, kind of practically useful applications. That's what we're going to start off focusing on. Because classifying a text, classifying a document can be used for anything from spam prevention to identifying fake news, to finding a diagnosis from medical reports, finding mentions of your product in Twitter, so on and so forth. So it's pretty interesting. And actually, there was a great example. There was a great example during the week from one of our students who is a lawyer, and he mentioned on the forum that he had really great results from classifying legal texts using this NLP approach. And I thought this was a great example. So this is the poster that they presented at an academic conference this week describing the approach. And actually this series of 3 steps that you see here, and I'm sure you recognize this classification matrix, this series of 3 steps here is what we're going to start by digging into. So we're going to start out with a movie review like this one, and going to decide whether it's positive or negative sentiment about the movie. But here's the problem. We have in the training set 25,000 movie reviews. So we've got 25,000 movie reviews, and for each one we have like 1 bit of information. They liked it or they didn't like it. And as we're going to look into in a lot more detail today and in the current lessons, our neural networks, remember they're just a bunch of
matrix multiplies and simple nonlinearities, particularly replacing negatives with zeros, those weight matrices start out random. And so if you start out with some random parameters and try to train those parameters to learn how to recognize positive versus negative movie reviews, you only have literally 25,000 ones and zeros to actually tell you, I like this one, I don't like that one. That's clearly not enough information to learn basically how to speak English well enough to recognize they liked this or they didn't like this. And sometimes that can be pretty nuanced, right? The English language, often particularly with like movie reviews, people, because these are like online movie reviews on IMDb, people can often like use sarcasm. It can be really quite tricky. So for a long time, until very recently, like this year, neural nets didn't do a good job at all of this kind of classification problem. And that was why. There's not enough information available. So the trick, hopefully you can all guess, it's to use transfer learning. It's always the trick. So last year in this course, I tried something crazy, which was I thought, what if I try transfer learning to demonstrate that it can work for an LP as well? And I tried it out, and it worked extraordinarily well. And so here we are a year later, and transfer learning in NLP is absolutely the hit thing now. And so I'm going to describe to you what happens. The key thing is we're going to start with the same kind of thing that we used for computer vision, a pre-trained model that's been trained to do something different to what we're doing with it. And so for ImageNet, that was originally built as a model to predict which of 1,000 categories each photo falls into, and people then fine-tuned that for all kinds of different things, as you've seen. So we're going to start with a pre-trained model that's going to do something else, not movie review classification. We're going to start with a pre-trained model which is called a language model. A language model is has a very specific meaning in NLP, and it's this. A language model is a model that learns to predict the next word of a sentence. Right? And to predict the next word of a sentence, you actually have to know quite a lot about English, assuming you're doing it in English, and quite a lot of world knowledge. And by world knowledge, I'll give you an example. Here's your language model, and it's read, I'd like to eat a hot, what? Obviously, dog, right? It was a hot, what? Probably day, right? Now, previous approaches to NLP use something called n-grams largely, which is basically saying how often do these pairs or triplets of words tend to appear next to each other. And n-grams are terrible at this kind of thing. As you can see, there's not enough information here to decide what the next word probably is. But with a neural net, you absolutely can. So here's the nice thing. If you train a neural net to predict the next word of a sentence, then you actually have a lot of information. Rather than having a single bit for every 2,000 word movie review, liked it or didn't like it, every single word you can try and predict the next word. So in a 2,000 word movie review, there are 1,999 opportunities to predict the next word. Better still, you don't just have to look at movie reviews. Because really the hard thing isn't so much does this person like the movie or not, but how do you speak English? Right? So you can learn how do you speak English, roughly, from some much bigger set of documents. And so what we did was we started with Wikipedia. And Stephen Merity and some of his colleagues built something called the Wikitext 103 dataset, which is simply a subset of most of the largest articles from Wikipedia, with a little bit of pre-processing that's available for download. And so you're basically grabbing Wikipedia, and then I built a language model on all of Wikipedia. Right? So I've just built a neural net which would predict the next word in every significantly sized Wikipedia article. And that's a lot of information. If I remember correctly, it's something like 1 billion tokens. Right? So we've got 1 billion separate things to predict. Every time we make a mistake on one of those predictions, we get the loss we get gradients from that, and we can update our weights and make them better and better until we can get pretty good at predicting the next word of Wikipedia.
Why is that useful? Because at that point, I've got a model that knows probably how to complete sentences like this, and so it knows quite a lot about English and quite a lot about how the world works, what kinds of things tend to be hot in different situations, for instance. I mean, ideally, it would learn things like, in 1996, in a speech to the United Nations, United States President blah said. Now, that would be a really good language model because it would actually have to know who was the United States President in that year. So, like, getting really good at training language models is a great way to learn a lot about, or teach a neural net a lot about, you know, what is our world, what's in our world, how do things work in our world. So it's a really fascinating topic. And it's actually one that philosophers have been studying for hundreds of years now. There's actually a whole theory of philosophy which is about like what can be learned from studying language alone. So it turns out, empirically, quite a lot. And so here's the interesting thing. You can start by training a language model on all of Wikipedia, and then we can make that available to all of you. Just like a pre-trained ImageNet model for vision, we've now made available a pre-trained Wikitext model for NLP. Not because it's particularly useful of itself. Predicting the next word of sentences is somewhat useful, but not normally what we want to do. But it tells us it's a model that understands a lot about language and a lot about what language describes. So then we can take that and we can do transfer learning to create a new language model that's specifically good at predicting the next word of movie reviews. So if we can build a language model that's good at predicting the next word of movie reviews, pre-trained with the Wikitext model, right, then that's going to understand a lot about my favorite actor is Tom who, right? Or, you know, I thought the photography was fantastic, but I wasn't really so happy about the director, whatever, right? It's going to learn a lot about specifically how movie reviews are written. It'll even learn things like what are the names of some popular movies. So that would then mean we can still use a huge corpus of lots of movie reviews, even if we don't know whether they're positive or negative, right, to learn a lot about how movie reviews are written. So for all of this pre-training and all of this language model fine-tuning, we don't need any labels at all. It's what the researcher Jan LeCun calls self-supervised learning. In other words, it's a classic supervised model. We have labels, right, but the labels are not things that somebody else have created. They're kind of built into the data set itself. So this is really, really neat. Because at this point, we've now got something that's good at understanding movie reviews, and we can fine-tune that with transfer learning to do the thing we want to do, which in this case is to classify movie reviews to be positive or negative. And so my hope was, when I tried this last year, that at that point, 25,000 ones and zeros would be enough feedback to fine-tune that model. And it turned out it absolutely was. All right, Rachel, let's go with a question. Does the language model approach work for text in forums that are informal English, misspelled words, or slang or short form like S6 instead of Samsung S6? Yes, absolutely it does. Particularly if you start with your Wikitext model and then fine-tune it with your, we call it a target corpus, right? So your a corpus is just a bunch of documents, right? It could be emails or tweets or medical reports or whatever. So you could fine-tune it so it can learn a bit about the specifics of the slang, if you know, or abbreviations or whatever that didn't appear in the full corpus. And so interestingly, this is one of the big things that people were surprised about when we did this research last year. People thought that learning from something like Wikipedia wouldn't be that helpful because it's not that representative of how people tend to write. But it turns out it's extremely helpful because there's a much bigger difference between Wikipedia and random words than there is between like Wikipedia and Reddit, say. So it kind of gets you 99% of the way there. So these language models themselves can be quite powerful. So for example, there was a blog post from, what are they called? SwiftKey? SwiftType? SwiftKey. The folks that do the mobile phone predictive text keyboard. And they described how they kind of
rewrote their underlying. Pessoal, temos alguma dúvida aqui localmente? Vocês entenderam a lógica de como está sendo construído o modelo de linguagem e por que isso pode trazer uma vantagem em relação à classificação de texto? Você tem um modelo que é para a linguagem, depois tem um modelo de classificação. O quão transportável não sei se a questão é essa, um modelo que é para predizer a próxima palavra, como é que ele é reutilizado dentro de um classificador? E quais são as outras possibilidades, que além de classificador, que eu poderia derivar esse treinamento desse modelo de linguagem? Ótima pergunta. Realmente mostra os limites do que é o transfer learning para texto, né? E algo que até, como ele falou, até uns 2 anos atrás, muitas pessoas tentaram fazer essa transferência de linguagem e não conseguiam. Transferência de conhecimento em NLP e não conseguiam, justamente porque havia muita especificidade em relação às características do texto e as características da tarefa que você estava treinando. O que mudou agora é que você consegue, nessas redes neurais, você faz toda a parte, as primeiras camadas da rede neural, elas fazem a parte de compreensão do texto, as relações entre as palavras e tudo mais. E é só na parte final é que faria essa ideia da tarefa final, que pode ser prever a próxima palavra ou classificar o texto. Aí você vai fazer exatamente como seria no ImageNet. Você tem a rede toda construída de extrações de características básicas no início da rede, até a classificação final, fina, refinada, nas últimas camadas. Aí você tira essa última camada, põe um classificador novo para a coisa que te interessa e faz o ajuste fino de tudo. Exatamente como fizemos para a visão computacional. Ficou mais claro? Outra coisa que eu acrescentaria... O Fernando já fez isso para o português. Ele vai poder falar com mais autoridade. Tá. Então, você falou sobre como poderia utilizar a classificação de texto, né? Tem alguns exemplos que o próprio Jeremy dá aqui, que é a prevenção de spam, né? Então, você pega todos os e-mails que a sua empresa recebeu e você, então, olha qual é a característica dos textos de e-mail que são spam. A partir do momento que você treina um modelo, aí agora ele consegue, olhando os novos e-mails, ele vai dizer isso é um spam ou isso não é um spam. Também identificar fake news, as notícias falsas, elas normalmente têm um padrão. Também encontrar, por exemplo, diagnóstico de relatórios médicos. Então, com base, normalmente você vai no médico e ele faz uma série de exames, etc., e escreve o texto, o que ele identificou em você, e depois ele te diz, você tem tal coisa. Então, a partir dos próximos clientes, você pode, então, analisar, com base no texto dos diagnósticos, você pode dizer, essa pessoa tem tal doença. E também encontrar aqui menção de produtos no Twitter, né? Toda hora que alguém comentar sobre um produto, ou sobre uma celebridade, ou uma pessoa, um parlamentar, então, você vê se ele está falando bem ou mal daquele produto ou daquela pessoa. Então, esses são exemplos de classificação de texto que você pode fazer com isso aqui. Eu não sei se você tem alguma outra dúvida. Aplicações de NLP são extremamente diversificadas. A gente poderia até mostrar depois um conjunto de exemplos, mas tem de compreensão de texto. Veja, você fazer, por exemplo, você passa, por exemplo, um artigo da Wikipedia sobre um tema, ele vai ler aquilo ali, depois você vai escrever em linguagem natural uma série de perguntas sobre o tema. E ele vai tentar responder a essas perguntas com o conhecimento que ele extraiu da página. Isso ainda não está ótimo, mas já está bem melhor do que 2 anos atrás. Está tendo um ganho grande de desempenho nessa parte de compreensão de texto e de geração de texto. Você consegue começar a escrever alguns parágrafos de um texto, ele pega o estilo e o conteúdo daqueles parágrafos e ele vai gerando novos textos decorrentes disso. Essa aqui está praticamente na fronteira do conhecimento hoje. Isso. Sumarização, também é outro exemplo. Identificar entidades que estão nomeadas ali naquele texto,
pode olhar e só fazer uma análise da estrutura daquele texto. Então, tem tudo isso existem, são possibilidades com o processamento natural de linguagem natural. Uma dúvida em relação ao início ali. Eu achei super boa a ideia de utilizar a Wikipedia para começar o processo todo. Eu fico pensando, se cada um fizer, não vai ter espaço para cada um copiar a sua Wikipedia. Então, como é que funciona essa parte inicial? Se dá para todo mundo reutilizar o mesmo material da Wikipedia, não trazer a Wikipedia toda vez? Normalmente você vai fazer o dump da Wikipedia, né? Então ele baixa aquele arquivo enorme. Ou você faz o dump ou alguém fez e passa para você, né? Alguém vai ter que fazer isso, né? Então quem quer construir um language model, seja no idioma que quiser, ele vai ter que ir lá procurar esses dumps da Wikipedia na linguagem, baixar e depois tratar esse arquivo. Só tem essa forma. É lógico que se alguém faz esse trabalho e depois compartilha, você já não precisa fazer o dump, né? Exatamente. Você encontra em alguns locais. Você encontra em alguns locais, né, alguns idiomas, mas isso, né, eu não consegui encontrar com facilidade, né? Eu mesmo pesquisei quando eu fui fazer e não encontrei. Então, depois que você faz o dump, você tem que fazer uns processamentos, né? Vai reduzindo porque ele fica muito grande. Então, você tem que identificar os temas que são maiores, né, mais bem estruturados, que tenham um conteúdo maior de qualidade, e a partir daí você começa a fazer essa seleção até que você chega com um corpus, que a gente chama, né, que é esse texto, e aí você bota para treinar. Uma vez tendo o language model, então você usa ele para várias formas, né, para várias aplicações. E aí, para cada aplicação sobre um texto diferente, aí você usa um language model específico, especializado, seja no direito, seja na medicina, enfim, cada um tem um linguajar diferente. Então você faz um fine-tuning, né, desse aqui, que era só Wikipedia, para esse assunto específico. E depois, a terceira fase é você transformar esse modelo num classificador. E aí você faz uma classificação de texto, no caso aqui, que é a nossa tarefa que a gente está querendo fazer aqui, que é a classificação de texto. Mas o que eu entendi da sua pergunta é que esse trabalho inicial de criação do language model só precisa ser feito uma única vez. Não, enfim, só precisa ser feito uma única vez, e quem fez uma única vez pode publicar e ser reaproveitado. É como treinar a ResNet. É possível você treinar a ResNet para você mesmo. Você baixa todas as imagens do ImageNet, você pega a arquitetura que já foi descoberta e você treina aquele ali do zero. Mas a maior parte das pessoas não vão treinar a ResNet do zero. Eles vão simplesmente importar a ResNet já treinada. E é isso que vamos fazer. A gente já treinou alguns language models no TCU, o Fernando e outros. Já está sendo publicado um projeto associado a isso na fast.ai. E provavelmente nas próximas semanas ou meses vamos publicar um language model em português a partir da Wikipedia, diretamente na fast.ai, para ser importado por qualquer um. A ideia é que depois vai tornar isso bem mais fácil. Quando você vê aquelas tarefas aqui de classificação de texto, todas elas já existiam no passado. O que mudou agora é que você consegue treinar para uma aplicação específica com um número de exemplos muito menor. Exatamente aquela lógica do transfer learning. Você consegue, por exemplo, fazer a classificação do Mac ou não Mac, ou de um teddy bear ou um urso, com um número muito pequeno de exemplos. Você está aproveitando uma estrutura já treinada. Okay? Essa é a grande novidade. Sobre a questão de tradução de texto, eles usariam o quê? 2 language models? Tem ideia de como é que funciona essa parte de tradução de texto com IA? Tradução de texto com language model eu ainda não vi. Você tem uma ideia? A gente, no curso passado, realmente eu não pesquisei direito, não cheguei a olhar nenhum exemplo mais em detalhe, mas eu lembro que na versão anterior, no curso anterior, ele chegou a comentar naquela de redes de GANs. Se eu me recordo bem, acho que ele usou uma estrutura um pouco diferente, que aí ele tem os textos, né, tem que ter um dataset com o mesmo texto em 2 idiomas, e aí ele vai tentando chegar próximo daquilo da tradução.
É o que eu tenho que pesquisar mais e tentar recuperar essa informação, mas está no curso anterior, no de 2018, se eu não me engano, é na lição 10 ou na lição 11. Eu não captei a mensagem ali na parte que ele falou sobre self-supervised learning. Eu não vi onde é que está os labels ali dentro do próprio corpus dele. Vocês entenderam isso aí? Ah, tá. É porque quando você tem um texto, são várias palavras, vários parágrafos, várias sentenças dentro desses parágrafos. E quando você está criando um language model, que o objetivo dele é predizer a próxima palavra naquela sentença ou naquela frase, então o label é exatamente a próxima palavra. Então, por isso que é self, porque o label é o próprio texto, é a próxima palavra naquela sentença. Todo mundo aqui pegou a de grande diferença entre supervisionado e não supervisionado. A ideia é que, visto de forma externa, é algo não supervisionado. Você está jogando um corpus de texto e você não tem labels específicos. Só que a gente viu até agora, né, tudo que funciona muito bem em Machine Learning, em geral, é supervisionado. Então, o truque é, a partir de um conjunto de dados que é basicamente não supervisionado, você extrair automaticamente labels. Ou seja, você imagina uma tarefa artificial que consegue ter labels para um treinamento supervisionado a partir de um conjunto de dados que inicialmente é não rotulado. Aí, no caso de texto, uma forma simples de fazê-lo é, dado uma frase, você pega uma das palavras que está naquela frase e você atira. E você tenta criar um modelo que consiga substituir a palavra que você tirou. Uma outra tarefa que existe é, você pega uma das palavras aleatoriamente numa frase e você escolhe 50% das vezes você mantém a palavra, 50% das vezes você a substitui por uma outra palavra qualquer do seu corpus. E aí a tarefa passa a ser, dada aquela frase, prever se houve ou não a substituição. Ou seja, se tudo está coerente ou se houve uma palavra que foi substituída aleatoriamente. Isso é outra forma de você ensinar a rede neural, de forma supervisionada, a entender a lógica da linguagem. Uma outra tarefa que está sendo usada é você pega um texto muito grande e você pega uma sequência de parágrafos. E aí você, vamos supor que tem um parágrafo 1, 2, 3. Aí você seleciona aleatoriamente o parágrafo 2 e você põe dois parágrafos. O parágrafo 2 e o parágrafo 3, que seria a sequência lógica do texto, e você seleciona aleatoriamente um outro parágrafo qualquer. E você passa para a rede neural. Dado o parágrafo 2 de início e o parágrafo 3, que eu sei que é o correto, a sequência lógica do texto, e um outro parágrafo qualquer, que pode ser inclusive de outro texto, qual desses dois parágrafos que você adicionou seria a consequência lógica, a sequência lógica do parágrafo inicial? Você viu, são todas formas, digamos, artificiais de você criar uma tarefa com base no seu texto, sem label, mas do qual você consegue inferir um resultado certo e errado. E aí você treina o seu modelo para conseguir prever isso, acertando isso. Para conseguir fazer isso, ele precisa entender a linguagem. E aí o modelo que você criou usando essa compreensão da linguagem, você pode depois reaproveitá-lo para uma outra tarefa. Inclusive, os modelos mais recentes da BERT, eles treinam a mesma rede com múltiplas tarefas. Aí eles começam uma com palavra faltante, depois eles falam um outro, que essa da sequência de parágrafos, eles chamam de entailment, ou de conclusão lógica. Eles pegam, por exemplo, uma primeira frase que diz uma coisa, a segunda que diz uma segunda coisa. Aí você vê se a segunda é consequência lógica da primeira, é independente ou contradiz a primeira. Entendeu a lógica geral, né? Mais alguma pergunta? O Lucas aqui, o Lucas Bessa, ele tem uma experiência, né, nessa parte de tratamento de texto, e ele estava falando aqui que, na realidade, ao invés de GANs, usa encoder e decoder. Mas a gente não tem informações mais detalhadas, mas a gente tem no curso lá, a gente pode dar uma pesquisada durante a semana. Fernando, você comentou que tem alguns processamentos que são realizados na criação do Language Model, né? Geralmente a gente vê a questão da aplicação de stop words, de steaming para reduzir o radical da palavra, a palavra ao seu radical. Isso é feito ou não? Não, isso não é feito não. Basicamente você vai... primeiro o dump ele é muito grande, né? Sei lá, 1,5 GB de texto.
Então, você tem que reduzi-lo para, sei lá, uns 100 mil documentos, alguma coisa que fique razoável para processar, que tenha uma quantidade razoável de texto e você possa aprender, você conseguir algo em torno de uma acurácia da previsão da próxima palavra em torno de 30% a 35%. Então, você tem que reduzir o texto, basicamente. Depois você tem a parte de tokenização, né, que ele faz, tira aqueles caracteres da HTML, enfim, separa as palavras, as pontuações ficam separadas, mas ele não faz stemming, ele não faz essa parte de n-gram, essas coisas, ele não mexe com isso. Ele só faz um processamento lá, né, na hora dessa tokenização. E outra preocupação é de você fazer a seleção dos maiores textos, né? Que isso normalmente demonstra a qualidade daquele artigo na Wikipedia e, portanto, o seu language model vai ter uma qualidade melhor. Fernando, já se pensou em utilizar uma outra fonte que não a Wikipedia? Por exemplo, eu pensei aqui em textos acadêmicos. Normalmente você tem um documento em Word ou em PDF, já tem o texto propriamente dito lá. É claro, vai ter que ser feita uma pequena limpa lá, separar a imagem e tudo mais, mas eu acho que ficaria mais fácil de processar e você já está pegando uma linguagem assim, filtrada. Como é texto acadêmico, você teria uma norma culta seguida mais... Eu não sei se isso seria desejável ou não, dependendo da sua aplicação, mas você teria uma norma culta, tenderia a ter uma norma melhor da língua, né? Não, isso é verdade, é bem colocado. A experiência mostra que o language model inicial, que é esse aqui, que é o pré-treinado, ele pode ser, ele não precisa ser Wikipedia, pode ser qualquer conjunto de dados razoavelmente grande que você possa usar. Esse language model recente, o GTP2, né, que a OpenAI publicou e que gerou toda aquela polêmica, que eles falaram, não vou nem publicar o language model, que isso vai ocasionar muita fake news, isso é um problema muito grande e tal, a gente não vai nem disponibilizar o language model. Eles usaram textos do Reddit. Então, eles fizeram uma pesquisa lá e um corpus monstruoso, eles conseguiram juntar lá, porque eles têm muito recurso de máquina, muito disco, etc. Então, eles usaram muito dado e eles não usaram Wikipedia, usaram o Reddit. E eu lembro que eles pegaram os artigos que receberam pelo menos algo similar em 3 estrelas, acho que lá eles usam uma outra denominação para estrela, que quer dizer a qualidade daquele texto, né? Fernando? Aqui. Qual que é a diferença entre o transfer learning via esse processo do Jeremy, de language model, e eu utilizar embeddings, tipo Glove ou o Word2Vec? O Eric ia responder essa eu não tenho conhecimento aí, talvez o Lucas aqui. Então, botar o Lucas no fogo aqui, que ele tem essa... Então, em geral, essas perguntas mais técnicas, o ideal é vamos assistir a aula e ele vai trazer boa parte desse conteúdo. Mas tentando abordar muito rapidamente essa sua ideia. Um embedding em vetor, ele tenta pegar a semântica de um conjunto de palavras, que em geral é gigantesco, pode ser algo como, sei lá, 1 milhão de palavras, e reajustar cada palavra numa representação, como, por exemplo, um vetor com 100 posições ou 200 posições. E aí as palavras com significados semelhantes vão ficar ajustadas de forma que elas sejam vetorialmente próximas umas das outras. E as relações entre as palavras também ficam numa mesma relação vetorial. Só que veja o que você fez. Você transformou, então, um espaço de 1 milhão de palavras num espaço vetorial com 100 posições. Houve uma redução de capacidade, mas mantendo elementos semânticos. O que a rede neural faz, ela faz uma representação desse 1 milhão de palavras, mas num espaço de representação muito maior do que um vetor com 100 posições. Ou seja, em tese, ele permite pegar
variações de nuance muito mais sutis do que uma representação simplesmente vetorial com 100 posições. Ou seja, pode gerar resultados melhores. A vantagem do embedding é que, em geral, você treina uma única vez, você tem um embedding, você pega um vocabulário, você transforma ele no embedding para aquela representação. Isso é muito simples e já gera bons resultados. O que vamos aprender aqui é o passo além. E acho que até que ele fala disso, das vantagens de uma representação, uma estrutura neural completa, em vez de simplesmente um único vetor. A gente vai ver hoje essa parte do embeddings, Mas inclusive. essa última pergunta, depois vamos assistir, porque talvez o conteúdo já tire essas dúvidas. Só o colega falou da questão das fontes, né? Eu li muito tempo atrás a questão da IA para interpretação de leis, que pode ser uma boa também para linguagem formal, se quiser alguma outra fonte além da Wikipédia. E tem muitos livros e coleções em domínio público já de grandes autores brasileiros, aí é só questão de pesquisar mesmo e utilizar isso. Sem dúvida. O Jeremy fala que ele tentou pegar um corpus de texto ainda maior e, fazendo uma avaliação depois, não chegou a um ganho significativo de qualidade. É algo que eu acho que ainda é discutível. Você tem exemplos de transfer learning que foram feitos, por exemplo, com a base de imagens do Instagram pelo próprio Facebook, que pegou uma quantidade gigantesca de imagem e tentou, a partir da imagem, prever a hashtag. Ou seja, um corpus muito maior do que o ImageNet. Eles treinaram uma arquitetura tipo ResNet nesse corpus, chegou a um resultado muito bom, e depois ele fez transfer learning para o ImageNet. E no ImageNet ele conseguiu um desempenho muito melhor do que os desempenhos anteriores. Ou seja, em geral, você ter um corpus maior permite treinar melhor a sua rede. Só que fica cada vez mais custoso, né, o treinamento, tanto na obtenção dos dados quanto no treinamento. Ou seja, por enquanto, você pegar uma subpart da Wikipedia já é suficiente para criar um modelo de linguagem geral para português e depois você faz um ajuste fino no seu corpus específico. Aí, se for fazer classificação de texto legal, você pode fazer um dump de decisões judiciárias, por exemplo, e prever e fazer o ajuste fino do seu modelo nesse corpus, que acho que o que a Legal Labs já fez, não é, Lucas? De fazer esse treinamento fino usando um conjunto de decisões judiciais. É algo que é factível e que eu acho que gerou resultados melhores. Né? É ambíguo ainda. Esse é o problema. Então, em inglês, o benchmark já está bem claro. Houve um ganho considerável de desempenho. Em português, ainda não tem resultados publicados que tenham mostrado esse ganho. Mas a gente deve chegar a isso muito em breve com os nossos próprios modelos de linguagem. Agora vamos continuar? Model to use neural nets. So, now, this was a year or two ago, now most phone keyboards seem to do this. You'll be typing away on your mobile phone, and in the predictions, there'll be something telling you what word you might want next. So that's a language model in your phone. Another example was the researcher Andre Karpathy, who's now runs all this stuff at Tesla. Back when he was a PhD student, he created a language model of text in LaTeX documents and created these automatic generation of LaTeX documents that then became these kind of automatically generated papers. That's pretty cute. So we're not really that interested in the output of the language model ourselves. We're just interested in it because it's helpful for this process. So we briefly looked at the process last week. So let's just have a reminder. Right? The basic process is we're going to start with the data in some format. So for example, we've prepared a little IMDb sample that you can use where it's in CSV file. So you can read it in with pandas and see there's negative or positive, the text of each movie review, and Boolean of is it in the validation set or the training set. So there's an example of a movie review. And so you can just go text data bunch from CSV to grab a language model specific data bunch, and then you can create a learner from that in the usual way and fit it. You can save the data bunch, which means that the pre-processing that is done, you don't have to do it again, you can just load it. So what goes on behind the scenes? Well, what happens behind the scenes if we now load it as a classification data bunch? That's going to allow us to see the labels as well.
then, as we described, it basically creates a separate unit. We call it a token for each separate part of a word. So most of them are just 4 words, but sometimes if it's like an apostrophe S from its, it'll get its own token. Every bit of punctuation tends to get its own token, like a comma or a full stop, and so forth. And then the next thing that we do is numericalization, which is where we find what are all of the unique tokens that appear here, and we create a big list of them. Here's the first 10 in order of frequency. And that big list of unique possible tokens is called the vocabulary. We just call it vocab. And so what we then do is we replace the tokens with the ID of where is that token in the vocab. Okay, and that's numericalization. Here's the thing though, as you'll learn, every word in our vocab is going to require a separate row in a weight matrix in our neural net. And so to avoid that weight matrix getting too huge, we restrict the vocab to no more than, by default, 60,000 words. And if a word doesn't appear more than 2 times, we don't put it in the vocab either. So we kind of keep the vocab to a reasonable size in that way. And so when you see these XX unc, that's an unknown token. When you see those unknown tokens, it just means this was something that was not a common enough word to appear in our vocab. Okay, so there is the numericalized version. We also have a couple of other special tokens like XX field. This is a special thing where if you've got like title, summary, abstract, body, like separate parts of a document, each one will get a separate field, so they all get numbered. Also, you'll find if there's something in all caps, it gets lowercased, and a token called XX cap will get added to it. Personally, I more often use the data block API because you get there's less to remember about exactly what data bunch to use and what parameters and so forth, and it can be a bit more flexible. So another approach to doing this is to just decide what kind of list you're creating. So what's your independent variable? So in this case, my independent variable is text. What is it coming from? A CSV. How do you want to split it into validation versus training? So in this case, column number 2 was the is validation flag. How do you want to label it with positive or negative sentiment, for example? So column 0 had that, and then turn that into a data bunch. That's going to do the same thing. Okay, so now let's grab the whole data set, which has 25,000 reviews in training, 25,000 reviews in validation, and then 50,000 what they call unsupervised movie reviews. So 50,000 movie reviews that haven't been scored at all. So there it is, positive, negative, unsupervised. So we're going to start, as we described, with the language model. Now the good news is we don't have to train the Wikitext 103 language model. Not that it's difficult, you can use exactly the same steps that you see here, just download the Wikitext 103 corpus and run the same code. But it takes 2 or 3 days on a decent GPU, so not much point you doing it. You may as well start with hours. Even if you've got a big corpus of like medical documents or legal documents, you should still start with Wikitext 103. Like, there's just no reason to start with random weights. It's always good to use transfer learning if you can. So we're going to start then at this point, which is fine-tuning our IMDb language model. So we can say, okay, it's a list of text files, and the full IMDb actually is not in a CSV. Each document is a separate text file. So that's why we use a different constructor for our independent variable, text files list, say where it is. And in this case, we have to make sure we just don't include the train and test folders. And we randomly split it by 0.1. Now this is interesting, 10%. Why are we randomly splitting it by 10% rather than using the predefined train and test they gave us? This is one of the cool things about transfer learning. Even though our test set or our validation set has to be held aside, it's actually only the labels
that we have to keep aside. So we're not allowed to use the labels in the test set. So if you think about something like a Kaggle competition, you certainly can't use the labels because they don't even give them to you. But you can certainly use the independent variables. So in this case, you could absolutely use the text that is in the test set to train your language model. So this is a good trick, right? Is actually when you do the language model, concatenate the training and test set together, and then just split out a smaller validation set. So you've got more data to train your language model. So that's a little trick. And so if you're doing NLP stuff on Kaggle, for example, or you've just got a smaller subset of labeled data, make sure that you use all of the text you have to train your language model, because there's no reason not to. How are we going to label it? Well, remember, a language model kind of has its own labels. So the text itself is the label, so label for language model does that for us. And create a data bunch and save it, and that takes a few minutes to tokenize and numericalize. So since that takes a few minutes, we save it. Later on, you can just load it. No need to run that again. So here's what it looks like. And at this point, things are going to look very familiar. We create a learner. But instead of creating a CNN learner, we're going to create a language model learner. So behind the scenes, this is actually not going to create a CNN, a convolutional neural network. It's going to create an RNN, a recurrent neural network. So we're going to be learning exactly how they're built over the coming lessons. But in short, they're the same basic structure. The input goes into a weight matrix, a matrix multiply, that then you replace the negatives with zeros, and it goes into another matrix multiply, and so forth a bunch of times. So it's the same basic structure. So as usual, when we create a learner, you have to pass in two things: the data. So here's our language model data, and in this case, what pre-trained model we want to use. And so here, the pre-trained model is the Wikitext 103 model. That will be downloaded for you from fast.ai if you haven't used it before, just like the same thing with things like ImageNet pre-trained models are downloaded for you. This here sets the amount of dropout. We haven't talked about that yet. We've talked briefly about this idea that there's something called regularization, and you can reduce the regularization to avoid underfitting. So for now, just know that by using a number lower than 1 is because when I first tried to run this, I was underfitting, and so if you reduce that number, then it will avoid underfitting. Okay, so we've got a learner. We can LR find. Looks pretty standard. And so then we can fit one cycle. And so what's happening here is we are just fine-tuning the last layers. So normally after we fine-tuned the last layers, the next thing we do is we go unfreeze and train the whole thing. And so here it is. Unfreeze and train the whole thing. And as you can see, even on a pretty beefy GPU, that takes 2 or 3 hours. And in fact, I'm still underfitting, right? So I probably tonight I might train it overnight and try and do a little bit better, right? Because you can see, well, I guess I'm not underfitting. I'm guessing I could probably train this a bit longer, because you can see the accuracy hasn't started going down again. Right, so I wouldn't mind trying to train that a bit longer. But the accuracy, it's interesting. 0.3 means, we're guessing the next word of the movie review correctly about 1/3 of the time. So that sounds like a pretty high number, the idea that you can actually guess the next word that often. So it's a good sign that my language model is doing pretty well. For kind of more limited domain documents like medical transcripts and legal transcripts, you'll often find this accuracy gets a lot higher. So sometimes this can be even 50% or more. But 0.3 or more is pretty good. So you can now run learn.predict and pass in the start of a sentence, and it will try and finish off that sentence for you. Now, I should mention, this is not designed to be a good text generation system. This is really more designed to kind of check that it seems to be creating something that's vaguely sensible. There's a lot of tricks that you can use to generate much higher quality text, none of which we're using here.
right? But you can kind of see that it's you know, certainly not random words that it's generating. It sounds vaguely English-like, even though it doesn't make any sense. So at this point, we have a movie review model. So now we're going to save that in order to load it into our classifier to be our pre-trained model for the classifier. But I actually don't want to save the whole thing. A lot of this, you know, kind of the second half, as we'll learn, the second half of the language model is all about predicting the next word rather than about understanding the sentence so far. So the bit which is specifically about understanding the sentence so far is called the encoder. So I just saved that. Right? So, and again, we're going to learn the details of this over the coming weeks. We're just going to save the encoder, so the bit that understands the sentence rather than the bit that generates the word. So now we're ready to create our classifier. So step one, as per usual, is to create a data bunch. And we're going to do basically exactly the same thing. Bring it in, okay? And here's our path. But we want to make sure that it uses exactly the same vocab that it used for the language model. If word number 10 was the in the language model, we need to make sure that word number 10 is the in the classifier, because otherwise the pre-trained model is going to be totally meaningless. So that's why we pass in the vocab from the language model to make sure that this data bunch is going to have exactly the same vocab. That's an important step. Split by folder, and this time label. So remember the last time we had split randomly, okay, but this time we need to make sure that the labels of the test set are not touched, so we split by folder. And then this time we label it not for a language model, but we label these classes. And then finally create a data bunch. And remember, sometimes you'll find that you run out of GPU memory. This will very often happen to you if you, so I was running this on an 11 gig machine, so you should make sure this number's a bit lower if you run out of memory. You may also want to make sure you restart the notebook and kind of start it just from here. So batch size 50 is as high as I could get on an 11 gig card. If you're using a P2 or P3 on Amazon, or the K80 on Google, for example, I think you'll get 16 gig, so you might be able to make this a bit higher, get it up to 64. So you can find whatever batch size fits on your card. So here's our data bunch, as we saw before, and the labels. So this time, rather than creating a language model learner, we're creating a text classifier learner. But again, same thing, pass in the data that we want, figure out how much regularization we need. Again, if you're overfitting, then you can increase this number. If you're underfitting, you can decrease the number. And most importantly, load in our pre-trained model. And remember specifically, it's this half of the model called the encoder, which is the bit that we want to load in. And freeze, LR find the learning rate, and fit for a little bit. And we're already up nearly to 92% accuracy after less than 3 minutes of training. So this is a nice thing. In your particular domain, whether it be law or medicine or journalism or government or whatever, you probably only need to train your domain's language model once, and that might take, you know, overnight to train well. But once you've got it, you can now very quickly create all kinds of different classifiers and models with that. In this case, already a pretty good model after 3 minutes, right? So when you first start doing this, you might find it a bit, it's like annoying that your first models take 4 hours more to create that language model. But the key thing to remember is you only have to do that once for your entire kind of domain of stuff that you're interested in. And then you can build lots of different classifiers and other models on top of that in a few minutes, okay? Right, so we can save that to make sure we don't have to run it again. And then here's something interesting. I'm going to explain this more in just a few minutes. I'm not going to say unfreeze. Instead, I'm going to say freeze to. And what that says is unfreeze the last 2 layers. Don't unfreeze the whole thing. And so we've just found it really helps with these text classification, not to unfreeze the whole thing, but to unfreeze 1 layer at a time.
So unfreeze the last 2 layers, train it a little bit more, unfreeze the next layer again, train it a little bit more, unfreeze the whole thing, train it a little bit more. You'll also see I'm passing in this thing, momentums equals 0.8, 0.7. We're going to learn exactly what that means in the next week or two, probably next week. But for now, and we may even automate it, so maybe by the time you watch the video of this, this won't even be necessary anymore. Basically, we found for training recurrent neural networks, RNNs, it really helps to decrease the momentum a little bit. So that's what that is. So that gets us a 94.4 accuracy after about half an hour or less of training, actually quite a lot less, of training the actual classifier. We can actually get this quite a bit better with a few tricks. I don't know if we'll learn all the tricks this part, it might be next part, but even this very simple kind of standard approach is pretty great. If we compare it to last year's state of the art on IMDb, this is from the Cove paper from McCann et al. At Salesforce Research. Their paper was 91.8% accurate. In the best paper they could find, they found a fairly domain-specific sentiment and analysis paper from 2017 that got 94.1, and here we've got 94.4. And the best models I've been able to build since have been about 95, 95.1. So if you're looking to do text classification, this really standardized transfer learning approach works super well. Any questions, Rachel? Okay, so that was NLP, and we'll be learning more about NLP later in this course. But now. Bom, pessoal, nessa parte do vídeo, vocês registraram aí, anotaram alguma dúvida? Vocês viram que isso aqui é um sobrevoo extremamente rápido das funcionalidades da lógica, né? Depois a compreensão de como funciona a rede neural recursiva e o funcionamento da própria biblioteca vai ser detalhado nas aulas seguintes. Mas então, uma visão, dúvidas sobre como aplicar, como funciona e o porquê funciona? Tudo claro, né? Bom demais. O pessoal aqui é inteligente. Muito conteúdo, vários detalhes, então, mas tudo bem, não precisa necessariamente trazer agora. Então vamos fazer nossa pausa. Eu acho que o pessoal está querendo mais sair da sala mesmo. Então 10 minutos de pausa e voltamos então às 10h57. Pessoal, começamos a chamada. Vamos disparar. Então, o PIN da chamada de hoje é 30, 37 e 86. Então, novamente, a letra C, ou seja, a bola amarela. Canto inferior esquerdo. Oi?
Bom, vamos encerrar, mas vocês viram que houve um decréscimo significativo, né? Algo como umas 60 pessoas. Vamos ver, esperamos que consigamos ir até o final com essas 60. Isso. Serve de chamada. Bom, beleza. Encerrada a chamada, vamos continuar agora. Não, pessoal, tem que ser rápido. Então, bom, então terminamos a parte, o sobrevoo rápido no NLP, e a mesma coisa vai acontecer então para dados tabulares e para o filtro colaborativo. Eu já vi que tem várias pessoas com projetos que estavam querendo usar dados tabulares, ou seja, preste atenção nisso. No próximo encontro, então, próximo sábado não vai ter encontro, Páscoa, o seguinte já vai ser o laboratório. Então, vamos ter que decidir qual a proporção do laboratório vamos usar para cada um desses temas. A minha proposta seria fazer ou 100% em NLP, ou algo como 70% em NLP e um outro tema, secundariamente. Porque eu acho que a demanda vai ser muito grande para aplicações de NLP. É um dos grandes diferenciais hoje de usar Deep Learning. Mas então, reflitam sobre isso. No finalzinho da aula, a gente vai fazer essa sondagem informal aqui e obter os participantes para criar o laboratório com a gente. Ok? Então, dados tabulares. E outra coisa é que no início do próximo laboratório, vamos deixar um espaço para as pessoas apresentarem os projetos que desejam recrutar outros participantes. Temos algumas pessoas que estão ainda sem projetos e algumas pessoas que estão com projetos muito ambiciosos e gostariam de ter mais pessoas para ajudar. Então, tentem preparar para daqui a 2 semanas um pequeno pitch de, no máximo, 3, 4 minutos para tentar arrebanhar pessoas para o seu projeto. Quem tiver interesse em fazer isso. Okay? Interessante, talvez, né, Eric, usar dados abertos, né, para esses projetos, para que aí isso pode ser replicado, aí as pessoas podem também usar o seu projeto depois, futuramente, para aprender também. Temos uma preferência por uso de dados públicos para facilmente reprodução, mas a métrica principal é impacto. Se você tem no seu trabalho dados sigilosos que podem gerar um impacto considerável na sua organização, prefira isso mesmo, ainda que você não consiga usar tanta colaboração com outros. E, acessoriamente, dados públicos para poder ter mais colaboração e reuso. Mas o principal métrica mesmo é impacto. Ok? Só fazendo... comunicar para vocês que essa semana teve uma pessoa interessante que teve em Brasília, o Tom de Godoy, que é um competidor no Kaggle, e depois criou uma grande empresa de automação de machine learning. E ele é uma figura interessante, um brasileiro que foi lá, se aventurou e teve sucesso, venceu, e hoje tem uma empresa que levantou capital de mais de 200 milhões de dólares e tem uma experiência bem interessante que eu tive a oportunidade de conversar com ele, falei do nosso grupo aqui, da nossa comunidade. Então, a gente está trabalhando para trazê-lo aqui para bater um papo com a gente, provavelmente no início de maio. Ele vai estar novamente em Brasília e ele já se prontificou a vir aqui e ficar um tempo com a gente aqui, bater um papo sobre essa experiência dele. Então, queria passar essa ideia para vocês e, eventualmente, dessa conversa, a gente vai poder aproveitar, tirar ideias de como crescer como cientista de dados, etc. E, enfim, pode ser interessante, quem sabe até fazer algum projeto usando esse software dele, né? Então era isso, vamos para a aula. Uma métrica de relevância... A empresa dele é Data Robot. Uma métrica de relevância dessa empresa, ele é um dos 2 cofundadores da empresa, e a empresa, assim, nos últimos 3 anos, ela conseguiu levantar 220 milhões de dólares de financiamento. Ou seja, é algo significativo. Beleza, agora continuar com a aula.
now I wanted to switch over and look at tabular. Now, tabular data is pretty interesting because it's the stuff that, for a lot of you, is actually what you use day to day at work, in spreadsheets, in relational databases. Just come close, I guess. Right, so where does the magic number of 2.6 to the 4th in the learning rate come from? Yeah, good question. So the learning rate is various things divided by 2.6. Okay, so so let's talk about tabular data. So tabular data, such as you might see in a spreadsheet or a relational database, or a financial report, it can contain all kinds of different things. It can contain all kinds of different things, and I kind of tried to make a little list of some of the kinds of things that I've seen tabular data analysis used for. Using neural nets for analyzing tabular data is, or at least last year when I first presented this, maybe we started this 2 years ago. Anyway, when we first presented this, people were deeply skeptical and they thought it was a terrible idea to use neural nets to analyze tabular data because, like, everybody knows that you should use logistic regression or random forests or gradient boosting machines, all of which have their place for certain types of things. But since that time, it's become clear that the commonly held wisdom is wrong. It's not true that neural nets are not useful for tabular data. In fact, they're extremely useful. And we've shown this in quite a few of our courses. But what's really kind of also helped is that some really effective organizations have started publishing papers and posts and stuff describing how they've been using neural nets for analyzing tabular data. One of the key things that comes up again and again is that although feature engineering doesn't go away, it certainly becomes simpler, right? So Pinterest, for example, replaced the gradient boosting machines that they were using to decide how to put stuff on their homepage with neural nets. And they presented at a conference this approach, and they described how it really made engineering a lot easier because a lot of the hand-created features weren't necessary anymore. You still need some, but it was just simpler. Right, so they ended up with something that was more accurate, but perhaps even more importantly, it required less maintenance. Right? So I wouldn't say, it's the only tool that you need in your toolbox for analyzing tabular data, but where else? I used to use random forests 99% of the time when I was doing machine learning with tabular data. I now use neural nets 90% of the time. It's kind of my standard first go-to approach now, and it tends to be pretty reliable, pretty effective. One of the things that's made it difficult is that until now, there hasn't been an easy way to kind of create and train tabular neural nets, like nobody's really made it available in a library. So we've actually just created fast.ai.tabular, and I think this is pretty much the first time that it's become really easy to use neural nets with tabular data. So let me show you how easy it is. This is actually coming directly from the examples folder in the fast.ai repo. I haven't changed it at all. And as per usual, as well as importing fast.ai, you should import your application. So in this case, it's tabular. We assume that your data is in a pandas data frame. A pandas data frame is kind of the standard format for tabular data in Python, and it's lots of ways to get it in there, but probably the most common might be pd.readcsv. But whatever your data's in, you can probably get it into a pandas data frame easily enough. Okay, hit me with the question. What are the 10% of cases where you would not default to neural nets? Good question. I guess I still tend to kind of give them a try.
Yeah, I don't know. It's kind of like as you do things for a while, you start to get a sense of the areas where things don't quite work as well. I have to think about that during the week. I don't think I have a rule of thumb, but I would say you may as well try both. Like I would say, try a random forest and try a neural net. They're both pretty quick and easy to run, and see how it looks. And if they're roughly similar, I might kind of dig into each and see if I can make them better and better. But you know, if the random forest is doing way better, I'd probably just stick with that. Use whatever works. So I currently have the wrong notebook in the lesson repo, so I'll update it after the class. So sorry about that. So we start with the data in a data frame, and so we've got a little thing, adult sample. It's a classic old data set. I'll have to dig up the citation for it because I've got to put it in this notebook. But it's a pretty small, simple, old data set that's good for experimenting with, basically. And it's a CSV file, so you can read it into a data frame with pandas.read.csv, pd.read.csv. If your data is in a relational database, pandas can read from that. If it's in Spark or Hadoop, pandas can read from that. Pandas can read from most stuff that you can throw at it. So that's why we kind of use it as a default starting point. And as per usual, you know, I think it's nice to use the data block API. And so in this case, the list that we're trying to create is a tabular list, and we're going to create it from a data frame. And so you can tell it what the data frame is and what the path that you're going to use to kind of save models and intermediate steps is. And then you need to tell it what are your categorical variables and what are your continuous variables. So we're going to be learning a lot more about what that means to the neural net next week. But for now, the quick summary is this. Your independent variables are the things that you're using to make predictions with, right? So things like education and marital status and age and so forth. Some of those variables, like age, are basically numbers. They could be any number. You know, you could be 13.36 years old or 19.4 years old or whatever. Whereas things like marital status are options that can be selected from a discrete group. Married, single, divorce, whatever. Sometimes those options might be quite a lot more, like occupation. There's a lot of possible occupations. And sometimes they might be binary, could be just true or false. But anything which you can select the answer from a small group of possibilities is called a categorical variable. And so we're going to need to use a different approach in the neural net to modeling categorical variables to what we use for continuous variables. For categorical variables, we're going to be using something called embeddings, which we'll be learning about later today. For continuous variables, they can just be sent into the neural net just like pixels in a neural net can. Because like pixels in a neural net are already numbers, these continuous things are already numbers as well. So that's easy. Okay, so that's why you have to tell the tabular list from data frame which ones are which. There are some other ways to do that by pre-processing them in pandas to make things categorical variables, but it's kind of nice to have one API for doing everything. You don't have to think too much about it. Then we've got something which is a lot like transforms in computer vision. Transforms in computer vision do things like flip a photo on its axis, or turn it a bit, or brighten it, or normalize it. But for tabular data, instead of having transforms, we have things called processes. And they're nearly identical, but the key difference, which is quite important, is that a processor is something that happens ahead of time, right? So we basically pre-process the data frame rather than doing it as we go, right? So transformations are really for data augmentation, where you want to like randomize it and do it differently each time, whereas processes are things that you want to do once ahead of time.
So we have a number of processes in the fast.ai library, and the ones we're going to use this time are fill missing. So that's going to look for missing values and deal with them some way. We're going to find categorical variables and turn them into pandas categories. And we're going to do normalization ahead of time, which is to take continuous variables and subtract their mean and divide it by their standard deviation, so they're 0, 1 variables. The way we deal with missing data, we'll talk more about next week, but in short, we replace it with a median and add a new column, which is a binary column of saying whether that was missing or not. Normalization, there's an important thing here, which is, in fact, for all of these things, whatever you do to the training set, you need to do exactly the same thing to the validation set and the test set. So whatever you replaced your missing values with, you need to replace them with exactly the same thing in the validation set. So fast.ai handles all these details for you. They're the kinds of things that if you have to do it manually, at least if you're like me, you'll screw it up lots of times until you finally get it right. So that's what these processes are here. Then we're going to split into training versus validation sets, and in this case we do it by providing a list of indexes, so the indexes from 800 to 1,000. It's very common, I don't quite remember the details of this data set, but it's very common for wanting to keep your validation sets to be contiguous groups of things, like if they're map tiles, they should be the map tiles that are next to each other. If they're time periods, they should be days that are next to each other. If they're video frames, they should be video frames next to each other, because otherwise you're kind of cheating, right? So it's often a good idea to use split by IDX and to grab a range that's next to each other if your data has some kind of structure like that, or find some other way to structure it in that way. All right, so that's now given us a training and a validation set. We now need to add labels. And in this case, the labels can come straight from the data frame we grabbed earlier, so we just have to tell it which column it is. And so the dependent variable is, I think it's whether they're making over $50,000 salary. That's the thing we're trying to predict in this case. We'll talk about test sets later, but in this case we can add a test set. And finally get our data bunch. So at that point, we have something that looks like this. Okay, so there is our data. And then to use it, it looks very familiar. You get a learner, in this case it's a tabular learner, passing in the data, some information about your architecture, and some metrics, and you then call fit. Had some questions? All right, let's hit the questions. How to combine NLP tokenized data with metadata, such as tabular data, with fast.ai. For instance, for IMBD classification, how to use information like who the actors are, year, made, genre, etc. Yeah, we're not quite up to that yet, so I need to learn a little bit more about how neural net architectures work. But conceptually, it's kind of the same as the way we combine categorical variables and continuous variables. Basically, in the neural network, you can have two different sets of inputs merging together into some layer. Could go into an early layer or into a later layer. It kind of depends. If it's like text and an image and some metadata, you probably want the text going into an RNN, the image going into a CNN, the metadata going into some kind of tabular model like this, and then you'd have them basically all concatenated together and then go through some fully connected layers and train them end to end. We'll probably largely get into that in part 2. In fact, we might entirely get that into part 2. I'm not sure if we'll have time to cover it in part 1. But conceptually, it's a fairly simple extension of what we'll be learning in the next 3 weeks. Next question is, do you think things like scikit-learn and XGBoost will eventually become outdated? Will everyone use deep learning tools in the future, except for maybe small data sets? I have no idea. I'm not good at making predictions.
I'm not a machine learning model. I mean, XGBoost is a really nice piece of software. There's quite a few really nice pieces of software for gradient boosting in particular. They have some really nice features, or actually Random Forest in particular has some really nice features for interpretation, which I'm sure we'll find similar versions for neural nets, but they don't necessarily exist yet. So I don't know. For now, they're both useful tools. Scikit-learn, is a library that's often used for kind of pre-processing and running models. Yeah, I mean, again, it's hard to predict where things will end up. It's kind of, in some ways, it's more focused on some older approaches to modeling. But I don't know, they keep on adding new things, so we'll see. I keep trying to incorporate more scikit-learn stuff into fast.ai, and then I keep finding ways I think I can do it better, and I throw it away again. So, so that's why there's still no scikit-learn dependencies in fast.ai. I keep finding other ways to do stuff. Okay, so we're going to learn what layers equals means either towards the end of class today or the start of class next week, but this is where we're basically defining our architecture, just like when we chose ResNet 34 or whatever for ConvNets. We'll look at more about metrics in a moment, but just to remind you, metrics are just the things that get printed out. They don't change our model at all. So in this case, we're saying I want you to print out the accuracy to see how we're doing. Okay, so that's how to do tabular. This is going to work really well because we're going to hit our break soon. And the idea was that after 3.5 lessons, we're going to hit the end of all of the quick overview of applications. And Bom, até esse ponto aqui, do dados tabulares, alguém tem alguma dúvida? É aqui que a gente chega no meio do curso, né, que ele ia começar a falar agora. E lá no curso eles vão fazer um break. Então, eu queria saber, ficou claro sobre essa parte de tratamento de dados tabulares? Alguma dúvida? Eu não entendi bem o porquê da necessidade de você tratar de forma diferente o dado contínuo do dado, né, categorizado. Você não poderia simplesmente fazer como no NLP, você tokenizar, transformar cada categoria num número e tratar da mesma forma? É basicamente o que ele está fazendo, né? Os dados categóricos viram embeddings, que são números, para poder jogar e fazer a multiplicação de matrizes, que é o que a rede neural faz. Mas é uma dúvida importante, que, bom, você pegou o nosso básico, que o que você precisa jogar lá dentro da rede sempre são números. Mas você poderia fazer uma categorização simples, de aleatoriamente, sei lá, você codifica homem, mulher, 0, 1 e joga lá dentro. O problema é que ao fazer dessa forma, você não pega elementos semânticos. O embedding ele vai além de simplesmente uma codificação aleatória. Ele vai botar na representação vetorial, ou seja, em números, daquela categoria, elementos semânticos da associação dessa categoria com as outras variáveis. E aí, mais para frente, sobretudo nas próximas aulas, ele vai mostrar como esse embedding é desenvolvido e como ele consegue extrair elementos semânticos dos dados de origem, de tal forma que ele facilite a classificação. Beleza? Acaba o embedding funciona, ele é mais potente do que um simples hot encoding, né? One hot encoding. Outras perguntas? Então, o ideal seria vocês, em casa, né, reproduzirem um exemplo com essa previsão de remunerações e, se possível, trazer algum dataset de vocês tabular e testar o desempenho usando o fast.ai, ou seja, redes neurais profundas para fazer toda essa parte de codificação dos dados e o modelo de previsão, e talvez um random forest. Quem aqui participou do curso anterior de Machine Learning já sabe muito bem como usar o random forest e já tem todas as técnicas que o Jeremy ensinou no curso anterior de como fazer a interpretação disso. Aí o ideal seria vocês tentarem fazer a mesma coisa usando essas redes neurais e apresentar o resultado para a gente. Okay? Fica como uma sugestão de próxima tarefa.
sobretudo para quem já fez o curso de Machine Learning com a gente antes. Então agora a gente vai ver mais uns 15 minutinhos do último deles, que é os filtros colaborativos, né? And then we're going to go down the other side. I think we're going to be to the minute we're going to hit it, right? Because the next one is collaborative filtering. Okay. So collaborative filtering is where you have information about who bought what or who liked what. You know, it's basically something where you have something like a user or a reviewer or whatever, and information about what they've bought or what they've written about or what they've reviewed, right? So in the most basic version of collaborative filtering, you just have two columns, something like user ID and movie ID, and that just says this user bought that movie, this user bought that movie, this user bought that movie. So for example, Amazon has a really big list of user IDs and product IDs of like, what did you buy? Then you can add additional information to that table, such as, oh, they left a review. What review did they give it? So it's now like user ID, movie ID, number of stars. You could add a time code. So like this user bought this product at this time and gave it this review. But they're all basically the same kind of structure. So there's kind of like two ways you could draw that collaborative filtering structure. One is kind of a two-column approach where you've got like user and, I don't know, movie, right? And you've got user ID, movie ID, user, you know, each pair basically describes that user watched that movie, possibly also plus number of stars, you know, 3, 4, 1, whatever. Or the other way that you could write it would be you could have like all the users down here and all the movies along here, right? And then, you know, you can look and find a particular cell in there to find out, you know, could be the rating of that user for that movie, or there's just a 1 there if that user watched that movie or whatever. So there's like two different ways of representing the same information. Conceptually, it's often easier to think of it this way, right? But most of the time you won't store it that way explicitly, because most of the time you'll have what's called a very sparse matrix, which is to say most users haven't watched most movies, or most customers haven't purchased most products. So if you store it as a matrix where every combination of customer and product is a separate cell in that matrix, it's going to be enormous. So you tend to store it like this, or you can store it as a matrix using some kind of special sparse matrix format. And if that sounds interesting, you should check out Rachel's computational linear algebra course on fast.ai, where we have lots and lots and lots of information about sparse matrix storage approaches. For now, though, we're just going to kind of keep it in this format on the left-hand side. So for collaborative filtering, there's a really nice data set called Movie Lens, created by the Group Lens group, very helpfully, and you can download various different sizes, 20 million ratings, 100,000 ratings. We've actually created an extra small version for playing around with, which is what we'll start with today, and then probably next week we'll use the bigger version. But so you can grab the small version using urls.ml sample, and it's a CSV, so you can read it with pandas. Here it is, right? It's basically a list of user IDs. We don't actually know anything about who these users are. There's some movie IDs. There is some information about what the movies are, but we won't look at that until next week. And then there's the rating.
and then there's the timestamp. We're going to ignore the timestamp for now. So that's a subset of our data. That's the head. So the head in pandas is just the first few rows. So now that we've got a data frame, I mean, the nice thing about collaborative filtering is it's incredibly simple. Like, that's all the data that we need. So you can now go ahead and say, get collaborative learner, and you can actually just pass in the data frame directly. The architecture, you have to tell it how many factors you want to use, and we're going to learn what that means after the break. And then something that can be helpful is to tell it what the range of scores are, and we're going to see how that helps after the break as well. So in this case, the minimum score is 0, the maximum score is 5. So now that you've got a learner, you can go ahead and call fit one cycle. And trains for a few epochs, and there it is. So at the end of it, you now have something where you can pick a user ID and a movie ID and guess whether or not that user will like that movie. There's a lot of, so this is obviously a super useful application that a lot of you are probably going to try during the week in past classes. A lot of people have taken this collaborative filtering approach back to their workplaces and discovered that using it in practice is much more tricky than this, because in practice you have something called the cold start problem. So the cold start problem is that the time you particularly want to be good at recommending movies is when you have a new user, and the time you particularly care about recommending a movie is when it's a new movie. But at that point, you don't have any data in your collaborative filtering system, and it's really hard. As I say this, we don't currently have anything built into fast.ai to handle the cold start problem, and that's really because the cold start problem, the only way I know of to solve it, in fact, the only way I think that conceptually you can solve it, is to have a second model, which is not a collaborative filtering model, but a metadata-driven model for new users or new movies. I don't know if Netflix still does this, but certainly what they used to do when I signed up to Netflix was they started showing me lots of movies and saying, have you seen this? Did you like it? Have you seen this? Did you like it? You know, and so they fixed the cold start problem through the UX. So there was no, cold start problem. They found like 20 really common movies and asked me if I liked them. They used my replies to those 20 to show me 20 more that I might have seen. And, by the time I'd gone through 60, I wasn't, there was no cold start problem anymore. And for new movies, it's not really a problem because like the first 100 users who haven't seen the movie, go in and say whether they liked it. And then the next 100,000, the next million, it's not a cold start problem anymore. But the other thing you can do if you, for whatever reason, kind of can't go through that UX of like asking people, did you like those things? So for example, if you're selling products and you don't really want to show them like a big selection of your products and say, well, did you like this? Because you just want them to buy. You can instead try and use a metadata-based kind of tabular model. What geography did they come from? Maybe their age and sex. You can try and make some guesses about the initial recommendations. Right? So collaborative filtering is specifically for once you have a bit of information about your users and movies or customers and products or whatever. Yeah, okay. How does the language model trained in this manner perform on code switch data, such as Hindi written in English words or text with a lot of emojis? And then do you want the second question? Separately. Yeah, that's a good question. So text with emojis, it'll be fine. There's not many emojis in Wikipedia. And where they are in Wikipedia, it's more like a Wikipedia page about the emoji rather than the emoji being used in a sensible place. But you can and should do this language model fine-tuning where you take a corpus of text where people are using emojis in usual ways, and so you fine-tune the Wikitext language model to your Reddit or Twitter or whatever,
language model. And there aren't that many emojis, right? If you think about it, there's like hundreds of thousands of possible words that people can be using, but a small number of possible emojis. So it'll very quickly learn how those emojis are being used. So that's a piece of cake. Pessoal, esse foi, então, filtros colaborativos. Alguém tem alguma dúvida até esse ponto? Quer compartilhar alguma informação? Tínhamos o pessoal do Ministério do Trabalho que estava querendo utilizar isso para fazer um mapeamento entre ofertas de emprego e pessoas desempregadas procurando empregos. Tem alguém ainda do Ministério do Trabalho ainda aqui? Não, acho que foi dos desistentes. Tudo bem, mas enfim, fica essa possibilidade de aplicação, se alguém tiver contato ainda com eles. Acho que no grupo ainda nunca aplicamos, não tivemos um projeto, mas você viu que a interface é bem simples. Se você tiver os seus dados de origem nessa estrutura, é relativamente fácil gerar esse sistema de recomendação. O problema nesse caso é realmente ter a base de acesso à base de dados, né? E tem esse problema também do cold start, né? Se o cara é um demandante de emprego pela primeira vez, você não conseguiria ter claramente quais são os tipos de empregos que ele prefere. Você poderia fazer essa pergunta, né? Oferece uma sequência de ofertas e o cara vai dizendo se isso corresponde ou não ao que ele quer. Ou, como o Jeremy falou, a partir de dados estruturados. Você vê, por exemplo, no histórico de empregos que ele teve no passado, e você vê a semelhança dos empregos com... Você consegue, se ele ficou mais tempo num determinado emprego, em tese ele gostou daquilo. Enfim. É mostrar quão geral é essa abordagem de sistema de recomendação. Só uma ideia para esse caso, acho que uma outra solução para o Cold Start é você oferecer cursos dentro da plataforma e ver quais os cursos que a pessoa pega e vai vendo o que ela vai gostando mais, né? Principalmente na área de desenvolvimento dá para você fazer isso. O problema do curso é que pode ter uma questão de ambiguidade, né? Você vai olhar o curso daquilo que você já mais conhece e gosta ou daquilo que você ainda não conhece e está querendo aprender. Estamos a 11h45 quase. A gente tem a opção de falar, ele vai mostrar aqui o colaborativo que eu vi no Excel, que eu acho ele bom. Tem esse embeddings, que ele entra e volta para o código e fala de embeddings, e tem um overlay. Considerando o tempo limitado que nós temos ainda para terminar aqui, vamos ir diretamente para a parte de embedding. O pessoal que já fez machine learning com a gente já tem uma noção razoável do que é um embedding. Para quem não fez, você já vê que é um conceito extremamente importante, que tem várias aplicações, tanto em NLP quanto para dados estruturados, quando se trata de codificação de categorias. Ou seja, é um que vale a pena fazer um esforço de compreensão, porque uma vez que você matou como é o embedding, você vai ver um monte de novas aplicações. Então, consegue botar lá dentro? É 1:21, né? E aí estamos pulando uma parte do sistema de recomendação. E aí sugiro que vocês deem uma olhada, um vídeo completo em casa. Não, é porque... Specifically, an embedding is a matrix of weights that looks something like this. It's a matrix of weights which you can basically look up into and grab one item out of it, right? So basically, any kind of weight matrix, and we're going to be digging into this in a lot more detail in the coming lessons, but an embedding matrix is just a weight matrix that is designed to be something that you kind of index into it as an array and grab one vector out of it, right? That's what an embedding matrix is. And so in our case, we have an embedding matrix for a user and an embedding matrix for a movie. And here, we have been taking the
dot product of them, right? But if you think about it, that's not quite enough, because we're missing this idea that, like, maybe there are certain movies that everybody likes more. Maybe there are some users that just tend to like movies more, right? So I don't really just want to multiply these two vectors together, but I really want to add a single number of, like, how popular is this movie, and add a single number of, like, how much does this user like movies in general. So those are called bias terms. Remember how I said, like, there's this kind of idea of, like, bias, and the way we dealt with that in our gradient descent notebook was we added a column of ones, okay? But what we tend to do in practice is we actually explicitly say, I want to add a bias term. So we don't just want to have prediction equals dot product of these two things. We want to say it's the dot product of those two things plus a bias term for a movie plus a bias term for a user ID. So that's basically what happens. When we set up the model, we set up the embedding matrix for the users and the embedding matrix for the items, and then we also set up the bias vector for the users and the bias vector for the items. And then when we calculate the model, we literally just multiply the two together, just like we did, right? We just take that product, call it dot, right? And then we add the bias, and then, putting aside the min and max score for a moment, that's what we return. So you can see that our model is literally doing what we did here, with the tweak that we're also adding a bias, right? So it's an incredibly simple linear model. And for these kinds of collaborative filtering problems, this kind of simple linear model actually tends to work pretty well. And then there's one tweak that we do at the end, which is that in our case, we said that there's a min score of 0 and a max score of 5. And so here's something to point out. So if you have a range, so you do that dot product and you add on the two biases, and that gives you, that could give you any possible number along the number line, from very negative through to very positive numbers. But we know that we always want to end up with a number between 0 and 5. Let's say that's 5. Of course, this is 0. So what if we mapped that number line like so to this function? Okay, and so the shape of that function is called a sigmoid. Right, and so it's going to asymptote to 5, and it's going to asymptote to 0. And so that way, whatever number comes out of our dot product and adding the biases, if we then stick it through this function, it's never going to be higher than 5 and never going to be smaller than 0. Now, strictly speaking, that's not necessary, right? Because our parameters could learn a set of weights that gives about the right number, right? So why would we do this extra thing if it's not necessary? Well, the reason is we want to make life as easy for our model as possible. So if we actually set it up so it's impossible for it to ever predict too much or ever predict too little, then it can spend more of its weights predicting the thing we care about, which is deciding who's going to like what movie. So this is an idea we're going to keep coming back to when it comes to, like, making neural networks work better, is it's about all these little decisions that we make to basically make it easier for the network to learn the right thing. So that's the last tweak here, which is we take the result of this dot product plus biases, we put it through a sigmoid,
And so a sigmoid is just a function. It's basically 1 over 1 plus e to the x. The definition doesn't much matter, but it just has the shape that I just mentioned. And that goes between 0 and 1. And if you then multiply that by max minus min plus min, then that's going to give you something that's between min score and max score. So that means that this tiny little neural network, I mean, it's a push to call it a neural network, but it is. It's a neural network with one weight matrix and no nonlinearities. So it's kind of the world's most boring neural network with a sigmoid at the end. That's actually, well, I guess it does have a nonlinearity. The sigmoid at the end is the nonlinearity. Just it only has one layer of weights. That actually turns out to give close to state-of-the-art performance. Like I've looked up online to find out like what are the best results people have on this Movie Lens 100K database, and the results I get from this little thing are better than any of the results I can find from like the standard commercial products that you can download that are specialized for this. And the trick seems to be that adding this little sigmoid makes a big difference. And did you have a question? There was a question about how you set up your Vim, and I've already linked to your .vimrc, but I wanted to know if you had more to say about that. What do they want to know about Vim? They really like your setup. You like my setup? There's almost nothing in my setup. It's pretty bare, honestly. Yeah, I mean, whatever you're doing with your editor, you probably want it to look like this, which is like when you've got a class that you're not currently working on, it should be, this is called folded. This is called folding, right? It should be closed up so you can't see it. And so you basically want something where it's easy to close and open fold. So Vim already does all this for you. And then, as I mentioned, you also... Pessoal, a gente vai ter que interromper aqui por causa do horário, que a gente quer manter concluir exatamente no horário. E por conta da gente ter discutido bastante a parte inicial do NLP, e que eu acho que foi importante, né? Vocês vão precisar rever esses trechos em casa do vídeo, que é muito importante. Antes dessa parte aqui, você vê que tem aqui uma planilha Excel, e ele montou essa planilha Excel antes de entrar aqui para falar no embeddings. Se vocês assistirem essa parte do vídeo, vai fazer muito mais sentido esse embeddings aqui. E depois concluiu até o final o vídeo, que ele fala de várias coisas interessantes. Então temos que tomar uma decisão para o próximo laboratório. Vocês querem como alocar o tempo para o próximo laboratório? Então vou fazer uma série de mencionar os temas, e você levanta o braço para saber se você quer que esse tema seja pelo menos a metade do laboratório. Então, classificação de imagem multilabel. Não muito. Segmentação de imagem. Também não. Pouco. NLP. Certo? Praticamente todo mundo. A grande maioria. Dados estruturados. Também pouco, mas um pouquinho mais. E o outro é o sistema de recomendação, o colaborativo filtering. Bom, então a NLP certamente, e agora fica uma dúvida. A gente divide mais ou menos o tempo, metade para o NLP e a outra metade dividida em duas partes, que aí vai ficar muito pouco tempo para a gente aprofundar um exemplo. Faz uma nova rodada entre tabular e filtros colaborativos. Isso, então, quem quer dados tabulares? Ok? Quem quer filtro colaborativo? Cara, tá próximo. Tá igual. Então, acho que a gente vai... Eu vou falar tabular, porque tabular eu acho que é algo que a gente tem na empresa da gente. Em tudo quanto é lugar, a gente tem dados tabulares e pode fazer então, esse estudo, vamos manter né? isso assim. Seria algo como 75% NLP e 25% dados tabulares. E aí, quem toparia ajudar na construção do laboratório? Então, para aqui a 2 fins de semana. Você, obviamente, vai ajudar para a parte NLP. Ok, Lucas Bessa vai fazer... Quem ajudaria para a parte dos dados tabulares? Algum voluntário? Beleza. Você já tem alguma ideia de dado, de aplicação? Com dados tabulares, eu já uso machine learning há um tempo, sabe? E eu acho que um grande desafio é usar
Deep Learning nesse problema. Legal. O Então, bom que pra você mim, vai é um desafio. você vai ter um baseline, você vai já saber o desempenho dos seus dados usando outras técnicas. Sim, mas só com dados públicos, né? Sim, beleza. Assim, eu topo como um grande desafio usar redes neurais para ver se está Ótimo, então vamos ajudar a fazê-lo. Então, próximo encontro daqui a 2 sábados. E vai ser laboratório, um monte de NLP e um pouquinho de dados tabulares. Então, bom fim de semana, boa Páscoa. E encontramos vocês, então, daqui a 2 semanas.